E aí, pessoal, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Professor Thiago Ferreira, professor de Biologia, e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Na nossa videoaula de hoje, nós vamos abrir a nossa playlist sobre ecologia. Então pega aí o seu material de anotação e bora para a aula! Galera, essa aula é extremamente importante, né? Como tópico inicial da nossa playlist sobre ecologia. Então aqui nós vamos trabalhar os principais termos que normalmente aparecem, né, em algumas partes, né, do estudo da ecologia. E aí eu estou tentando clarear um pouquinho, vou tentar clarear um pouquinho para vocês esses termos, tá? Então, de cara, você precisa entender o que significa ecologia, esse ramo extremamente importante da biologia. Então, ecologia significa oikos, casa, logos, estudo ou ciência. Ele tem a etimologia, né? Ele tem uma ligação ao grego, certo? E aí significa o estudo da casa. Essa casa faz uma referência a ambiente. Esse termo, inicialmente, ele foi utilizado pelo zoólogo alemão Ernst Haeckel em 1866. E aí ele usou isso fazendo uma referência, né, a uma necessidade de estudo entre os seres vivos e o ambiente na qual eles estão adaptados. Então não estou preocupado aqui o que está acontecendo só com aquele determinado ser vivo. Aqui eu estou preocupado em entender a relação que ele tem com outros seres vivos e esses indivíduos com o ambiente na qual eles vivem. Então isso daí é extremamente importante você ter em mente essa relação que nós vamos fazer entre seres vivos e o ambiente. Então eu coloquei aqui para vocês, ó, que os seres vivos eles podem estar se relacionando entre si e eu chamo isso de alelobiose. Ou os seres vivos podem estar se relacionando com o ambiente, porque cada ser vivo, cada grupo vai estar adaptado a um tipo de ambiente. E esta adaptação que faz com que ele sobreviva naquele local eu chamo de ecobiose. E eu também vou tentar entender, né, a movimentação de determinadas substâncias, características no próprio ambiente. Então você vê que o leque sempre vai estar relacionando os seres vivos com o ambiente em que ele vive, tá? Isso é muito importante para a gente entender estratégias, desenvolver estratégias de preservação, de conservação. A maioria dos objetivos dos estudos que são feitos nessa área é visando justamente tentar aliviar um pouco dos impactos que o próprio homem causa à natureza, aos seres vivos e ao ambiente. Afetou ser vivo, afeta o ambiente, afetou o ambiente, afeta o ser vivo. Então a gente tem que tentar entender o que está acontecendo para tentar amenizar esse problema. De cara eu trouxe para vocês a diferença entre habitat e nicho ecológico. Duas porçõezinhas, né, de termos que nossos alunos se confundem demais. Então você vai entender agora como que funciona o uso desses termos. Habitat é o ambiente em que vive uma espécie ou uma comunidade, mais os fatores físicos e químicos dela. Então eu pego aquela determinada área, eu analiso a parte física, a parte química daquela área, e aí eu falo, olha, esse indivíduo está adaptado a essa área. É ali que eu encontro ele, porque é ali que ele consegue sobreviver. Então cada ser vivo no planeta está adaptado a um determinado habitat, certo? É o local, é a área aonde eu encontro ele. Já o nicho ecológico, ele vai ser o conjunto de características daquela espécie, daquele grupo, no habitat que ele vive. E aí esse conjunto de características são a alimentação, a reprodução, a moradia, dentre outros fatores. Então, o nicho ecológico é uma particularidade do indivíduo dentro do ambiente em que ele vive. Então é o que ele faz naquele habitat, certo? Então assim fica mais fácil de você saber diferenciar ou conseguir diferenciar em uma leitura de exercício, tá? Normalmente, quando você tem sobreposição de indivíduos dentro de um mesmo habitat, isso não gera problema. Agora, se você tem coincidência de nichos ecológicos, principalmente entre espécies diferentes, você vai gerar competição. E aí tem algumas consequências. Se essa competição ela for muito pesada,
por um determinado recurso daquele local, né, daquele ambiente, as duas espécies vão ser prejudicadas. E aí a gente entra dentro de um conceito chamado de princípio da exclusão competitiva, ou princípio de Gauss, que nós vamos comentar um pouco mais para frente, um pouco mais detalhado, que explica um pouco do que pode acontecer com cada um desses indivíduos a partir do momento que eles começam a competir por aquele recurso. Beleza? Tranquilos, né? E uma outra coisa que eu preciso saber são os níveis de organização dentro da ecologia. E o meu ponto de partida vai ser organismo e espécime. Mas na verdade eu quero analisar aquele determinado indivíduo dentro do grupo na qual ele faz parte. Então, organismo e espécime é um indivíduo isolado. Então eu estou olhando ali, ó, ali tem um ser humano. Ele é um espécime. Agora, ali existe um grupo de seres humanos. Aí eu já estou falando da população. Então, o que é a população? É o conjunto de seres da mesma espécie que vive em determinada área. Isso é a definição de população. Tá? Então, eles têm que ser da mesma espécie. Para ser da mesma espécie, eles precisam conseguir se reproduzir, gerar descendentes férteis, apresentar características semelhantes, como morfológicas, bioquímicas, genéticas. Aí sim eu posso caracterizá-los como indivíduos da mesma espécie, e aí eu parto do meu estudo na população, tá? O que é comunidade? Comunidade já é quando eu pego diferentes populações, ou seja, vários grupos de diferentes espécies coexistindo dentro de uma área. Eu também chamo comunidade de biota ou biocenose. Cada vez mais está sendo utilizado esse termo biocenose nos exercícios de vestibulares. Então a comunidade é o conjunto de todos os seres vivos que estão vivendo em uma determinada área. Eu estou considerando vários indivíduos de espécies diferentes, beleza? Agora, quando eu pego esse conjunto de indivíduos de espécies diferentes, que eu chamo de biocenose, e eu tento entender o conjunto de características do meio físico e químico que eles sobrevivem, que eles usufruem para sobreviver, aí eu já chamo de ecossistema. Então, o ecossistema é o conjunto de componentes bióticos, ou seja, a parte dos seres vivos, né? E os componentes abióticos, também chamado de biótopo, né? que oferecem as condições para a sobrevivência desses indivíduos naquele local. Então, são fatores físicos e geoquímicos que garantem a vida naquele ambiente. Luminosidade, água, minerais no solo, clima, temperatura, água, tudo isso está dentro ali de componentes bióticos, tá? Quando eu pego um ecossistema, ele pode ser um ecossistema simples, ele pode ser pequeno, ele pode ser uma poça d'água, um córrego, uma pequena mata, e aí eu posso ir ganhando proporções. Então eu posso pegar um bosque, eu posso pegar um grande lago, eu posso pegar uma grande faixa territorial de um país, certo? E aí quando eu ganho proporções bem escalonadas, digamos assim, eu começo a considerar aquele ecossistema como bioma. Então o que é um bioma? É um conjunto de ecossistemas terrestres com vegetação e fisionomia típicos, certo? Normalmente eles têm ali uma particularidade em relação ao clima, certo? Podem ter pequenas variações? Sim, é uma área bem complexa, eu posso ter sub-ecossistemas ali dentro, mas no todo eles funcionam como uma máquina só. No Brasil nós temos a floresta amazônica, Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado, Pantanal e Pampas, certo? Que são os campos, são os principais biomas do Brasil. E aí quando eu pego todos os seres vivos que vivem no planeta Terra, mais o ambiente em que eles vivem, eu chamo essa porção de biosfera. Então, analisando o planeta Terra como um todo e qualquer ambiente em que eu acho um ser vivo sobrevivendo ali, eu chamo de biosfera, que é a esfera da vida. Eu fiz um esqueminha rápido, né? Eu coloquei aqui um único espécime. Aí aqui eu coloquei 3 indivíduos, já estou caracterizando uma população. Agora eu estou considerando várias populações vivendo em uma mesma área, tá? Então aqui, ó, vários grupos diferentes. No ecossistema eu já estou representando aqui, por exemplo, a água, tá? Então eu já estou unindo os seres vivos com a parte física e química.
E aí aqui eu estou considerando a biosfera, né? As porções aonde tem vida. Existem regiões do nosso planeta que não oferecem condições para a vida. O indivíduo não consegue sobreviver. Mas aquele local onde eu encontro um ser vivo sobrevivendo, eu chamo de biosfera e já classifico dentro da esfera da vida. E para finalizar essa aula, faltou apenas o termo ecótone. Ecótone é uma região de transição entre dois ecossistemas. Então, se eu considerar o Cerrado e o Pantanal, existe uma faixa de transição entre esses dois ecossistemas, entre esses dois biomas. Normalmente, quem sobrevive nessa faixa de transição são indivíduos que também estão adaptados um pouco ao que o Cerrado oferece e um pouco ao que o Pantanal oferece. Então, normalmente, uma faixa de transição, igual está citada ali, um ecótone, existe uma alta biodiversidade. Tá? Existe uma riqueza de espécies devido a essa capacidade de adaptação aos dois ambientes. Beleza, meus queridos? Bom, o que eu tinha para passar para vocês hoje era isso. A parte de conceitos iniciais, né, da nossa ecologia. De longe, uma das áreas que mais caem, né, no Enem e também nos principais vestibulares. Então, se você gostou do nosso vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, tá? Ajude esse material a chegar cada vez mais longe a pessoas que não têm acesso, né, a uma informação gratuita, digamos. Mesmo que seja gratuita, ela não vai ter acesso. Se você quiser me seguir nas redes sociais, tem aqui, ó, meu endereçozinho para o Instagram, para o Face, onde eu também posto dicas, posto os materiais, datas de vestibulares, e a gente pode ter uma proximidade maior. Então, de coração, muito obrigado pela sua presença, bons estudos e fui!